Olá, e aí, tudo bem? Você está na TV Cultura de Itabira, uma entidade ligada à Fundação Carlos Drummond de Andrade. Eu sou o Heitor Bragança e este é o programa PM Comunidade. Hoje vamos conversar com o subtenente Robson. Ele tem 29 anos de corporação e é formado em História e pós-graduado em Gestão Pública. E eu sempre começo o programa com uma pergunta. Tenente, como surgiu no senhor essa vontade, esse desejo, essa oportunidade de ser policial militar? Bom, a minha família, nós temos mais de 100 anos de polícia militar, né? O primeiro registro que eu consegui obter foi de um tio bisavô, que entrou no ano de 1907 no 3º Batalhão da Polícia em Diamantina, né? Não era ainda polícia militar, não era essa denominação polícia militar, mas era a força policial que existia na época, né? E logo após meu avô, na década de 30 também, foi soldado, né? Meu tio também foi terceiro sargento, foi nas revoluções de 30 e 32. Meu pai é subtenente também, ele foi na Revolução de 64, né? Na guerrilha que ocorreu no Caparaó, em 67. E, em decorrência disso, vivendo aquela experiência em casa da carreira militar, né, eu optei também por continuar na carreira. Tenho um irmão também que é cabo da Polícia Militar, do Meio Ambiente lá em Belo Horizonte, e tem um outro que é guarda civil municipal na Prefeitura de Betim. Bacana, então a família, de uma certa maneira, tá ligada à Polícia Militar, e aí surgiu no senhor esse desejo, essa vontade, surgiu essa oportunidade, o senhor entrou em que ano? Sim, na verdade, eu entrei em 1990, né? Conta-se os 29 anos, mas com algum tempo averbado, mas líquidos eu tenho 26 anos e alguns meses. Bacana. O senhor me falou fora do ar que o senhor é de Belo Horizonte, mas Sim. o senhor já passou por vários municípios de Minas Gerais. Como é que foi essa trajetória? Como é que aconteceu para o senhor chegar agora aqui na região do 26º? Na verdade, eu entrei no 1º Batalhão da Polícia Militar, lá no bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte, né? E logo após formado, fui destacado para trabalhar no Palácio, na Companhia de Polícia e Guardas do Palácio, no Palácio da Liberdade, né? Onde fiquei um ano. Após um ano eu passei no curso de cabos, fui para a Academia da Polícia Militar, fiz o curso de cabos, fui classificado na época no Regimento de Polícia Montada, ainda não era Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, era EUR Piemonte. E logo após alguns anos servindo na Cavalaria, eu fui transferido para a Polícia Florestal. Na época não se chamava Polícia de Meio Ambiente, era Polícia Florestal. Trabalhei também na Polícia Florestal lá em Belo Horizonte por 9 anos. Logo após, eu fui transferido para o Batalhão de Polícia de Eventos. E, posteriormente, no ano de 2008, eu fui transferido para o 14º Batalhão em Ipatinga. Então, trabalhei no canil do 14º Batalhão, trabalhei na cavalaria do 14º Batalhão. E, após 2 anos em Ipatinga, eu solicitei a movimentação aqui para o 26º Batalhão. O 26º, para quem não sabe, está aqui, são 11 cidades, né, Isso, subtenente? Que é Itabira, Barão, quais outras cidades? Catas Altas, São Gonçalo, Santa Bárbara, Santa Bárbara, sim, né? Santa Bárbara. Santa Maria Santa também. Maria e também Bom Jesus do Amparo. Bacana. A nossa, Ferros, Ferros, né? Carmésia. Na realidade, a nossa área vai até Carmésia, né? Então, essa região toda já foi maior, não é? Hoje são 11 municípios, mas é uma área extensa. Não, bacana. Pessoal, o subtenente ele é formado em História e pós-graduado em Gestão Pública. Eu queria que o senhor falasse para o pessoal de casa o que o historiador faz, qual que é a função dele? Na verdade, o historiador ele faz uma análise do passado, ele busca documentos, ele analisa documentos, ele analisa fontes, né? Ele faz toda uma pesquisa, um trabalho de campo. Ele é um pesquisador, Ele é um então? pesquisador do passado para se entender o presente. Então, assim, o objetivo da história, do historiador é esse, é fazer uma análise do passado para a gente entender o que somos hoje, porque os fatos estão acontecendo hoje. Então, o que acontece hoje é em decorrência de fatos do passado. Correto. E isso quer dizer, então, que o historiador ele faz o levantamento
eu diria, oficial da história. Isso. Porque tem a história extraoficial isso. que se conta. Ah, se conta por aí, mas qual que é a história verdadeira? E o historiador ele está baseado em, como o senhor disse, em documentos. Em fontes, porque a gente tem a história oral, né, aquela história que passa de boca em boca, de família e etc. Mas não é uma coisa assim comprovada com documentos, não é uma coisa, um trabalho científico, não é o que a gente chama de positivo, né, não é aquela questão positivada. Não é que não é real, ela não é documentada. Ela não é documentada. Mas ela tem validade, aquela história que o pai conta? Sim, claro, com certeza. Muitos historiadores trabalham com história oral, até mesmo para resgatar culturas, resgatar algumas tradições do passado. Né, e a partir disso ele vai buscar, né, a questão realmente ali documental e científica daquela tradição, daquela cultura. Bacana. Daquela história. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da história e da formação do subtenente, porque ele fez um trabalho muito bacana sobre a cidade de Barão de Cocais e a gente vai pegar o segundo bloco para falar sobre isso. Mas fora do ar, o subtenente estava me contando que algumas personalidades brasileiras também foram militares e a gente nem sonhava com isso. Né? O senhor disse que o JK era militar? Sim, ele foi coronel da Polícia Militar, ele teve na Revolução de 1932, né, lá em Passa Quatro, ele era médico, né, ele reformou como coronel médico da Polícia Militar. João Guimarães Rosa, também escritor, foi da Polícia Militar, médico também. Né? O próprio cardeal arcebispo Dom Serafim também foi capelão no 3º Batalhão de Diamantina. Bacana, né? O Serafim, que é uma personalidade das mais queridas aqui em Minas Gerais, né? E o Alferes Tiradentes, né, que é o mártir, é o patrono de todas as polícias militares do Brasil, né, que pertenceu ao Regimento Regular de Cavalaria de Minas, da Polícia Militar. Porque às vezes a gente fala do Tiradentes, né? As pessoas não ligam à história. Então ele foi também Sim. O Alferes era o quê naquela época? O Alferes é como se fosse essa graduação hoje de subtenente, de suboficial. Então ele era graduado. Isso. É o que nas Forças Armadas, na Força Aérea é suboficial, no Exército é subtenente, nas Polícias Militares são subtenente. Né, mas ele estava entre a última graduação de praça e o primeiro posto de oficial. Ele era um suboficial. Bacana. Inclusive tem uma minissérie que está saindo aí agora que conta justamente a história dele. Sim. Né? Não sei se baseada, é claro que baseado nos fatos reais, mas a gente não sabe como é que vai ser o teor disso, né? Sim, com certeza. Bacana. Agora tem outros militares na história da Polícia Militar e na história brasileira que às vezes a gente nem sabe, né? Nem lembra, né? A Polícia Militar, ela tem 240 anos de existência. 240. É a força policial mais antiga do Brasil. Né? E você tiveram, todos esses anos, diversas pessoas que se destacaram, né? Tiveram um papel importante, né, na política brasileira e no cenário, né, brasileiro de uma forma geral. Bacana. Então, gente, como o subtenente contou e está contando para a gente, o historiador, que é uma das qualificações que ele tem, faz o levantamento oficial da história. Isso. Né? Agora, dá trabalho. Dá trabalho. Eu tive a oportunidade de refazer, né, a biografia do José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, que é o Barão dos Cocais, e foi um trabalho que eu levei 8 anos de pesquisa. 8 anos de pesquisa? Pesquisa buscando fontes. Então, é um trabalho muito minucioso, com muito detalhe, você tem que ter muitas fontes confiáveis. Porque tem a história do Barão que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, que o Barão era rico, era milionário, mas a história verdadeira conta outra situação, né? Sim. Na verdade, eu quando interessei por refazer a biografia do Barão, porque já existia, né, isso começou desde quando eu era criança, porque a minha avó era de Barão de Cocais, né, a minha outra avó, a avó materna, era de Santa Bárbara, e elas sempre falavam que eram descendentes do Barão de Cocais, e contavam a história da fortuna e da herança. E desde criança eu me interessei por história, e quando eu fui fazer a graduação de história, já no primeiro período, né, eu tinha por objetivo escrever sobre o Barão de Cocais. E eu vi que muitas fontes que existiam, muita coisa que existia, era sem fontes, era sem referência, era sem metodologia. E
Então, eu falei assim, olha, eu me propus a fazer uma pesquisa com fontes, com metodologia. Conversando com as pessoas. Isso, buscando documentos, analisando. Esses documentos são encontrados aonde? Biblioteca, nas câmaras federais, estaduais, Sim, com as pessoas? Você tem diversas fontes, né? Então, você tem fontes primárias, que são aqueles documentos antigos que estão arquivados, por exemplo, no arquivo da Arquidiocese de Mariana, né? O registro de batismo dele está lá em Mariana, né? Como ele foi do Exército Imperial, ele foi tenente-coronel, o arquivo do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro também tinha alguma coisa? Também tinha. Como ele foi deputado provincial e geral, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, tinha também toda a carreira política dele, né? O próprio Arquivo Público Mineiro também tinha muita coisa. Então, o barão, ele realmente existiu? Existiu. E era barão mesmo? Existiu, sim, era barão. Ele foi titulado barão com grandeza, né? Porque barão com grandeza, dentro da monarquia, era um nobre que poderia usar uma coroa de visconde, né? Era um barão um pouco, como se fosse um barão um pouco mais graduado. Né? E ele recebeu esse título de Dom Pedro I em 1855. Que bacana, viu? Bom saber disso. Poucas pessoas sabem que aquela igreja de Barão de Cocais, linda igreja que o senhor conhece muito bem, é obra do Aleijadinho. Isso, é o primeiro projeto arquitetônico de Aleijadinho. Conta pra gente. Ele começou a fazer o projeto em 1764, né? E ela foi terminada em 1785. Então, assim, foram Conta a história que ele estava fazendo um projeto em Caeté, interrompeu lá em Caeté e foi para Barão de Cocais. Que as torres de Barão de Cocais, elas são arredondadas. Sim, sim. Né? E as torres das igrejas em Minas Gerais, elas são quadradas, sim, não é isso? Sim, sim. Né? Aquele era o período barroco, né? Assim, você estava no final do período barroco. Então, essas igrejas barrocas, elas se caracterizam por isso, pelo esplendor, pela ornamentação, pelo ouro, por todas essas questões. Mas depois o ouro de Minas foi diminuindo, foi acabando, aí começaram os estilos arquitetônicos mais simples, né? O rococó e outros tipos de estilos arquitetônicos. Bacana, viu? Eu estou conversando, gente, com o subtenente Robson, ele é formado em História, policial militar há 29 anos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta ele vai contar para a gente sobre a Lei 1677, de 12 de maio de 2014. Falei certo o nome da lei? Sim, sim. Né? Essa lei foi baseada num trabalho dele, justamente sobre a história do Barão de Cocais, e daqui a pouquinho ele vai contar para a gente, então, um pouco mais sobre essa história. Você está no programa PM Comunidade, nós voltamos em instantes. E aí, vamos ajudar a reciclar? Você pode começar separando do lixo da sua casa o que pode ser reaproveitado. Veja como é fácil. Lata de alumínio, lixo seco, casca de banana, lixo orgânico, caixa de papelão, lixo seco, restos de maçã, lixo orgânico, garrafa PET, lixo seco. Faz tempo que eu estou de olho em você. Água parada, lixo aberto e até os adoráveis vasinhos de força. Um convite para mim. Eu já invadi a casa, agora é só picar todo mundo. Quero ver quem vai conseguir me impedir. Baixe o jogo grátis e tente me impedir. Como poupar água? Não há nada pior do que um dia sem água, não é mesmo? Precisamos saber poupar. Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros d'água. Solução: diminua sua ducha para uns 5 minutos e feche sempre a torneira para se ensaboar. Muito bem, estamos de volta com o programa PM Comunidade e hoje conversando com o subtenente Robson, que, como eu disse, no primeiro bloco é formado em História e pós-graduado em Gestão Pública. Subtenente, então vamos falar um pouquinho sobre esse estudo que o senhor fez
sobre o Barão de Cocais e sobre uma lei que foi promulgada lá na cidade. E que lei que é essa? O que é que aconteceu para chegar aí? Bom, a lei é a Lei 1677, né, de 12 de maio de 2014, que foi sancionado pelo prefeito municipal Armando Verdolim Brandão, que ele reconhece como oficial a biografia de José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, o Barão de Cocais, né, que dá nome ao município. Bacana, viu? Né? Foi um projeto que eu desenvolvi na pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, de 2009 a 2013, e em 2013, por coincidência, o município estava fazendo 70 anos de emancipação política do município de Santa Bárbara, porque Barão de Cocais pertencia a Santa Bárbara. Ah, legal. Era um distrito de Santa Bárbara. Distrito de Santa Bárbara. Ele se emancipou em 1943, no dia 31 de dezembro de 1943, né? E houve toda uma comissão para fazer a emancipação do município, né? E eles levaram vários nomes para o governador na época, que era Benedito Valadares, e um dos nomes escolhidos pela comissão foi Barão de Cocais, né? E o governador aceitou imediatamente. Será que o governador já sabia um pouco da história dele, da influência Não, dele na sim, região? Com certeza sabia, sim, com né? certeza, sim. Né? Porque existem livros, né? O principal livro, porque na verdade o José Feliciano, Barão de Cocais, ele foi tenente-coronel do Exército Imperial, ele foi minerador, ele teve uma mina de ouro, que teve uma empresa com associação com ingleses, porque como o ouro acabou, né, o ouro de superfície acabou, né, as companhias inglesas no século XIX começaram a vir para o Brasil para explorar esse ouro subterrâneo. Okay. E os brasileiros não tinham essa tecnologia. Ele associou com o pessoal... Ele associou com os ingleses e eles montaram essa empresa de extração de ouro, né? E durante esse tempo também ele foi deputado provincial por vários mandatos, deputado geral, ele foi presidente da província, né, em 1835. Então ele foi um político ativo na época? Ele foi indicado pelo regente Feijó para ser presidente da província na época, né? E depois ele foi comandante em chefe da Revolução Liberal de 1842, combatendo contra o Barão de Caxias, né? Foi uma revolução que ocorreu em São Paulo e em Minas Gerais no ano de 1842. Ele era o deputado mais influente do partido, que na verdade foi uma disputa entre o Partido Conservador e Liberal. Uhum. Ele era o deputado mais influente do Partido Liberal e que tinha mais condições financeiras de equipar, né, a Guarda Nacional e de fazer um combate contra as forças imperiais. E então ele foi sendo comandante em chefe, ficou sendo comandante em chefe. Foi para o fronte. Foi para o fronte. Ele, Teófilo Otoni, Cônego Marinho. Então existe um livro muito importante que chama História da Revolução Liberal de 1842. Então que conta toda essa história. Ele é citado, então? Sim, ele é citado, né? Essa revolução começou no dia 10 de junho de 1842 em Santa Luzia. Ele foi aclamado presidente interino, porque você tinha o Bernardo Jacinto da Veiga, que era o presidente de fato em Ouro Preto. E ele foi aclamado um presidente interino. Então, você tinha dois presidentes ao mesmo tempo, em combate. E isso numa região que é nossa, né? Porque o senhor disse Santa Luzia, Ouro Preto, Barão de Cocais, ali antiga Santa Bárbara. Direto e indiretamente, nós que estamos aqui nesse Médio Piracicaba, temos uma ligação direta com isso. Sim, com certeza. E ele organizou, na época existia a Guarda Nacional, né, que geralmente era comandado por nobres, por grandes fazendeiros, e ele organizou uma Guarda Nacional e eles se dirigiram para Barbacena, e de Barbacena eles tiveram vários combates em Queluz, que hoje é Conselheiro Lafayette, em Sabará, em Caeté, e essa batalha terminou no dia 20 de agosto em Santa Luzia, né, 20 de agosto de 1842. E todo dia 20 de agosto de 1842 é comemorado o encerramento dessa batalha pelo Exército Brasileiro, né, e pelo Centro de Memória Histórica da Revolução Liberal de 1842. Quem venceu a batalha? Bom, quem venceu a batalha foram as tropas imperiais, né, comandadas pelo Barão de Caxias, né, os revolucionários foram presos e foram conduzidos a Ouro Preto, foram processados e responderam processos, tiveram bens confiscados. E 2 anos depois, no aniversário da Imperatriz Teresa Cristina, em 1844, 14 de março de 1844,
o imperador Dom Pedro II concedeu a anistia aos revoltosos da Revolução de 1842. Bacana. Concedendo a anistia, foi todo mundo perdoado. Foram todos perdoados. E aí o Barão que voltou para Barão de Cocais, voltou para nossa região? Na verdade, ele foi um dos únicos revolucionários que não foi preso. Né? A pesquisa demonstrou isso. Ele não foi preso porque... Era influente, talvez, na verdade, ele era influente porque o primo dele, o Felício Muniz, foi casado com a Marquesa de Santos. Né? Um outro primo dele, que era o Marquês de Itaém, foi o tutor de Dom Pedro II. Não é? Ele cuidou de Dom Pedro II quando ele era jovem. Ele foi um político importante e ele foi presidente da província. Então, tinha todas as relações na época que contraindicavam, talvez, a própria prisão dele. Tá. Né? E aí ele continuou a história dele em Barão de Cocais, e eu queria que o senhor contasse pra gente, porque, pelo que o senhor me falou, o Barão morreu pobre. É verdade isso? Ele fez essa associação com os ingleses para a extração de ouro, né? Depois da política, depois da Revolução Liberal, ele foi eleito deputado várias vezes, novamente, né? E depois, já bastante idoso, ele abandonou a política. Mas durante esse tempo dessa revolução, enquanto ele estava no Rio de Janeiro, todas aquelas questões, os ingleses convenceram que ele enviasse todo o ouro, toda a parte do ouro dele para os bancos ingleses. E ele fez então, isso. o ouro era extraído em pó e depois transformado em barras, e ele fez isso. Né? Toda a fortuna dele que foi extraída em ouro foi mandada para bancos da Inglaterra. Né? Então, assim, ele faleceu, né? Os herdeiros tentaram receber a herança dele, a fortuna dele, que era uma fortuna incalculável, né? Mas estava na Inglaterra. E os ingleses não devolveram esse dinheiro. Então, hoje se tornou um mito. Se você entrar na internet e pesquisar por Barão de Cocais, você vai ver lá 1000 pessoas falando que é descendente do Barão de Cocais, que é herdeiro do Barão de Cocais. Até hoje tem gente que vai em Barão de Cocais, no fórum, vai em cartórios, procurar documentos para tentar provar que era herdeiro. Teve gente que entrou na justiça e ficaram anos e anos e anos brigando na justiça e tentando ver se conseguia receber essa fortuna e nunca recebeu, e eu acredito que não vai. Não vai receber, porque a gente está falando da época de 1800 Isso, de 69, e é bem antes, quer dizer, a companhia foi fundada em 1833. Né? É uma coisa que é a história conta. Né? Então, quer dizer, o que se conhecia na cidade era isso, que era um barão, que era muito rico, que morava ali onde é o distrito de Cocais. Antes de chegar em Barão de Cocais? Isso, a Vila Colonial de Cocais. Né? Ele era descendente de bandeirantes de portugueses que vieram da região do Minho, em Portugal. Quando eles descobriram o ouro aqui em Minas Gerais, no final do século XVII, né, vieram muitos portugueses daquela região norte de Portugal para tentar aventura aqui no Brasil. Bacana, e o ouro. Então ele era descendente dessas famílias de portugueses que se instalaram, né, na Vila Colonial de Cocais. Bacana. Pessoal, conversei aqui com o subtenente Robson, que é formado em História, pós-graduado em Gestão Pública. E o programa PM Comunidade tem o objetivo de mostrar para a comunidade que os nossos policiais militares têm qualificações além de trabalhar em segurança pública, que é o caso do senhor, né, subtenente? Sim. E a gente vai estar trazendo durante o decorrer dos outros programas outros militares para que a gente possa apresentá-los para a nossa comunidade. Nesses 29 anos de Polícia Militar, eu acho que essa lei, esse levantamento que o senhor fez, eu acho que seria um dos assuntos que o senhor destacaria nesses 29 anos, né, subtenente? Paralelamente à carreira policial militar, né, dentro da carreira acadêmica, para mim foi o trabalho mais importante, porque ele foi reconhecido como uma lei, né, então eu pude contribuir com o município, né, quando eu terminei a defesa da monografia, né, eu fui convidado pela Câmara Municipal no dia 27 de março de 2014 para apresentar esse trabalho para os vereadores. E eu apresentei o trabalho e apresentei as fontes, né? E o presidente da Câmara, o vereador Sebastião Eustáquio dos Santos, entrou com um projeto junto ao na Câmara Municipal para reconhecer como oficial essa biografia. Porque o município estava fazendo 70 anos, mas as pessoas não sabiam, os professores não sabiam, as crianças não sabiam. E é o que eu disse na Câmara.
Eu falei assim, olha, a minha pesquisa, eu vou estar satisfeito com a minha pesquisa o dia que o resumo biográfico do Barão de Cocais sair na capa de cada caderno de cada aluno do município. Para que eles possam conhecer a saber história. a história, a importância, quem foi. Porque simplesmente eles falavam assim, era um barão, que era rico, que então, mas não sabe que assim, participou de uma revolução, né, que foi presidente de província, que foi, né, um grande político e, né, toda essa questão, toda essa importância. Agora, como o senhor conhece bem aqui a região, nós temos outras histórias para serem contadas. Caeté, Sim. né? Santa Maria de Itabira, própria Itabira, Sim. Santa Bárbara, que a história, eu não sei se já foi, se está sendo levantada, própria Catas Altas. Sim. O senhor, como historiador, o senhor já deu uma visualizada nisso aí já, né? Sim, é uma região, a região do Circuito do Ouro, né, uma região muito rica, né, e que assim, você tem condições de desenvolver muitas pesquisas. Bacana. Você tem a Universidade Federal de Ouro Preto, que tem o polo, né, de pós-graduação em História lá em Mariana, e que trabalha muito com essa linha de pesquisa, né, Brasil Império, Brasil Colônia, né, porque cada universidade, ou cada pós-graduação, cada mestrado, ele tem uma linha de pesquisa. Né, dentro da própria história você tem uma linha de pesquisa. E a Universidade Federal de Ouro Preto, ela valoriza muito essa questão de Brasil Império, Brasil Colônia, Bacana. e essa região... Ela está muito... enraizada nisso, Sim. né? Ouro Preto é a própria história, Sim, né? e essa região ela é muito, né, favorável a isso, você teve importantes personalidades. na Bacana. história. Subtenente, quero agradecer a presença do senhor, agradecer o comando mais uma vez pela gentileza e só fica à vontade para despedir do pessoal. O prazer é todo meu, agradeço a atenção dos telespectadores, nos colocamos à disposição lá no 16º Batalhão, lá no Grupo de Polícia com Cães, né, lá na Roca, e estamos à disposição, né, para sempre que possível, né, a gente está batendo um papo, né, não é uma questão acadêmica, mas a gente está batendo um papo sobre a história, sobre a Polícia Militar, né, todas essas questões. Né? Obrigado, tenente, subtenente. Ok. Bom, esse é o programa PM Comunidade. Eu quero convidar você para os nossos próximos programas. Você está na TV Cultura de Itabira, uma entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.